Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um tema voltado para o quadro O que a Bíblia diz, e o tema de hoje é tempo. A gente vai falar sobre o que a Bíblia diz sobre tempo e quais os conceitos, e também, claro, vamos conhecer alguns versículos importantes que têm a ver com esse tema, para que a gente consiga compreender melhor e entender a importância desse tema, principalmente nos dias de hoje. Primeiramente, a gente vai conhecer o que significa a palavra tempo. Nós sabemos que nós temos três conceitos básicos sobre o tempo, que pode ser dividido em três partes: presente, passado e futuro. Esses três conceitos eles são divididos para que a gente consiga compreender melhor a cronologia e as fases das nossas vidas. A palavra tempo também existem vários tipos de conceitos e nomenclaturas. Se nós formos procurarmos lá no grego, no hebraico, a gente vai encontrar definições diferentes e também tipos diferentes de tempos. Nós temos o tempo cronológico, nós temos o tempo histórico, nós temos o tempo vitalício, nós temos o tempo eterno, mas nós iremos focar nesse quadro aqui de hoje o tempo voltado para a Bíblia, e tempo este que tem um nome específico que a gente conhece como Kairos. Kairos pode ser traduzido e pode ser compreendido melhor como tempo oportuno. Sempre quando a gente for voltar para o tempo de Deus, para conhecer melhor o tempo de Deus, a gente vai sempre se deparar com a palavra Kairos, porque o tempo de Deus é o tempo oportuno, ou seja, para ficar mais fácil para a nossa compreensão, tempo oportuno se chama hoje. Sempre quando a gente for ver na palavra de Deus versículos que falam sobre tempo, a gente vai se deparar com a palavra dizendo que é hoje. Hoje é o tempo oportuno. À luz da Bíblia, a gente vai conhecer então o que a Bíblia diz sobre o tempo oportuno de Deus para a nossa vida. Antes de mais nada, falar sobre tempo é algo extremamente necessário nos dias de hoje. A gente sabe que nós estamos vivendo sob uma vida muito corrida e extremamente agitada, e muitas vezes a gente tende a falar que, nossa, o tempo está voando muito rápido, o tempo está correndo. Antigamente a gente aproveitava muito mais o tempo e hoje em dia não tem mais tempo para nada. Só que, na verdade, o nosso tempo ele foi ocupado de formas diferentes no nosso dia. Nós temos muito mais coisas que roubam o nosso tempo do que antigamente. Antigamente tinha poucas coisas para se preencher, por isso a gente não via o tempo passar. Hoje, como nós temos muitas coisas para ver, muitas coisas para ler, para procurar, para pesquisar, para viver, para preencher o nosso dia a dia, acaba que a gente não vê o tempo passar. E realmente isso acontece, né? As ocupações da vida estão roubando o nosso tempo. Isso é a Bíblia também, então a gente vai entender melhor através desse quadro de hoje. Uma outra coisa interessante também de nós falarmos e vivenciarmos, eu como professora vejo muito isso em sala de aula, as crianças elas não são ensinadas desde cedo a poupar o tempo, a aproveitar ao máximo o tempo com coisas boas, com coisas úteis, coisas que possam fazer com que elas cresçam, se desenvolvam e tenham ali uma compreensão melhor. Muito pelo contrário, os pais hoje em dia tentam preencher o tempo dos filhos de alguma maneira para que eles estejam entretidos e não atrapalhem, digamos assim, a vida dos pais ou de outras pessoas. Só que o certo é a gente ter um ensinamento melhor do que é tempo para as pessoas, principalmente para as crianças e adolescentes. Hoje em dia o celular é o maior ladrão de tempo que a gente tem na sociedade, porque realmente as pessoas passam muito tempo nele. A gente tem que ensinar melhor as crianças a como usar o celular, para que ele não roube o tempo das crianças. Isso é algo muito interessante e muito importante nos dias atuais. Outra questão também é que a gente vai ver no ramo de negócios, as pessoas colocando o tempo como se fosse dinheiro. Tem uma frase famosa que é: o tempo é dinheiro. Se você perder tempo, você perde dinheiro. E então isso também está atrelaçado a oportunidades, a produtividade. Teve uma época, inclusive, que se tornou uma febre por conta do livro O Milagre da Manhã, a questão de se tornar produtivo, né? Usar o seu tempo para produzir alguma coisa. E se você não produzisse alguma coisa no seu tempo, você estaria desperdiçando ele. Então, muitas coisas acabaram ocupando nosso tempo e difícil é a gente se organizar. Teve até uma explicação uma vez que eu ouvi, eu não lembro agora onde, mas que a pessoa fez uma comparação com o tempo como se fosse uma areia. Quando a gente pega a areia em nossas mãos, difícil é mantê-la com a gente. Ela sempre vai escorrer entre os nossos dedos. E isso também acontece com o tempo. O tempo é uma coisa que nunca mais voltará. Quando a gente perde ele, a gente nunca mais acha. Quando a gente desperdiça o nosso tempo, a gente nunca mais consegue repor. Então, realmente, o tempo é algo necessário de a gente observar, analisar melhor sobre. Filósofos tentaram decifrar o tempo, explicar o tempo. A gente vê
Platão, Aristóteles, mas difícil é encontrar uma definição própria para tempo, porque realmente é uma palavra que é muito complexa e muito difícil de nós analisarmos. O objetivo, então, aqui do nosso quadro de hoje é ajudar as pessoas a ver que o tempo de Deus, ele é necessário para a nossa vida, mas também nós devemos aproveitar, e a Bíblia ensina muito a gente a aproveitar o nosso tempo e a se organizar melhor, administrar melhor o nosso tempo. Outro fator interessante, eu ouvi uma vez de um professor da faculdade, ele falou a seguinte frase: tempo é questão de prioridade. Aquilo que você prioriza é isso que é o mais importante para você. Então, o tempo sempre vai ser questão de prioridade, né? A gente nunca pode falar não deu tempo de fazer tal coisa. Realmente, fato é, tem muitas vezes que não dá tempo, não sobra tempo. Mas você priorizou outra coisa antes, por isso que não deu tempo ou não sobrou tempo para fazer outra coisa. Então tem muitas concepções, muitos entendimentos, muitas pesquisas, muitas falas, mas a gente vai focar na Bíblia. Talvez o versículo mais conhecido, quando a gente vai estudar sobre tempo, está localizado em Eclesiastes de Salomão. No capítulo 3, mais precisamente, a gente vai encontrar versículos ali falando sobre as fases da vida, sobre o tempo específico para cada coisa e que a gente tem que entender que esse tempo existe e é necessário. Mas eu não irei começar esse quadro com talvez a passagem mais conhecida sobre tempo na Bíblia. Eu irei começar o quadro com um outro versículo extremamente necessário, porque esse é o nosso objetivo aqui hoje, mostrar a importância do tempo. Efésios, vamos lá, vamos garimpar a Bíblia novamente. Efésios 5:16 tem uma passagem extremamente importante e fala assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa versão que eu estou lendo é a versão tradicional, deixa eu até ler aqui para vocês, é a Revista e Corrigida, a mais tradicional que a gente tem, mas eu vou fazer uma contextualização aqui com outras passagens também. A gente vai encontrar, por exemplo, na versão NVI, essa palavra remindo como aproveitando ao máximo as oportunidades. A gente vai encontrar também na NTLH, também falando sobre aproveitar toda a oportunidade. As versões mais atuais, elas vão falar sobre aproveitar, ou seja, aproveitar cada momento, cada oportunidade que nós temos. Essa palavra remir, ela tem um significado de resgatar e salvar. E a gente pode compreender também como resgatar o nosso tempo, salvar o nosso tempo, ou seja, usá-lo com sabedoria, usá-lo com inteligência. Tempo é uma questão que a gente não consegue ver, a gente não consegue ver, a gente simplesmente vive o tempo. Por isso que a Bíblia fala, os dias são maus, então aproveite cada oportunidade que vem nas tuas mãos. Inclusive, Eclesiastes tem uma passagem muito importante que vai falar sobre a vida. Deixa eu ler aqui para vocês. Eclesiastes 9:10 fala assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, aproveitar. Se algo te veio às tuas mãos para fazer, faça. Claro que é necessário ter sabedoria de Deus também. Afinal de contas, tem uma palavra também na Bíblia que fala que analisai tudo, né? Pra gente analisar tudo que vier e reter somente o bem. A gente também tem que ter sabedoria de Deus nessa área, mas aproveitar cada oportunidade é algo necessário. Por mais pequeno que seja, né? A gente tem que aproveitar, porque o nosso tempo, ele é necessário, é útil. Essa palavra kairos sempre vai ter essa referência de hoje. Em Hebreus, por exemplo, a gente vai encontrar a seguinte passagem, Hebreus 3:13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra de Deus, ainda falando sobre tempo oportuno, sobre hoje, a gente vai encontrar a seguinte passagem também. Salmo 104, versículo 27, dizendo: todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno, ou seja, o hoje. A esperança que nós temos em Deus é o hoje. A Bíblia fala também em uma passagem dizendo que se nós só esperarmos em Cristo nesta vida, seremos os mais miseráveis. Ou seja, a gente tem que sempre contar com Deus no hoje e não ficar fazendo planos nesta vida para o amanhã, para daqui a 10 anos. Certo é, devemos nos programar, devemos nos preparar, mas o tempo oportuno de Deus é hoje. Hoje é o tempo de Deus. Outra passagem também que nós vamos encontrar está localizada em Hebreus 4:16, dizendo assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Novamente, o tempo oportuno de Deus é hoje. Então, esse kairos a gente tem que observar, aproveitar as oportunidades como hoje. Moisés
fez uma oração, e essa oração está gravada em Salmos 90, o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aqui nessa passagem, Moisés pediu ao Senhor para que ele aproveitasse todos os dias dele de uma forma máxima, para que então essa sabedoria dos seus dias viesse sobre ele. Então é necessário também a gente ter esse conhecimento de que todos os dias nós iremos aprender alguma coisa, que nós iremos vivenciar algo. Por isso é importante a gente aproveitar todos os momentos e as oportunidades que nós temos para que essa nos tragam experiências e assim cresçamos também, sejamos mais sábios através dos nossos dias. Jó também deixa claro algo que é interessante de nós falarmos. Em Jó 8 e 9, diz assim: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Mais uma vez, é importante a gente remir o nosso tempo, aproveitar as oportunidades, porque nós não sabemos de muitas coisas. Nós somos nécios em muitas coisas. Teve até um ensino uma vez que eu li, que Albert Einstein, uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ele conseguiu usar 7% da sua capacidade mental. Ou seja, para alguém que era extremamente inteligente, 7% parece pouco. Só que nessa mesma pesquisa traz um outro ensino falando que a maioria das pessoas usam apenas 3%. A nossa capacidade mental ela é muito grande, ela pode ser ampliada todos os dias. A gente pode adquirir muito conhecimento, usá-lo com sabedoria depois, porque se nós não usarmos o nosso conhecimento adquirido, ele se torna inútil. Mas usá-lo também com sabedoria, aproveitando as oportunidades, a gente consegue ser aptos a fazer grandes feitos também. Algo interessante de nós salientarmos está em Salmos 75, versículo 2. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Deus é que determina os tempos. A Bíblia fala até que Deus tem contado, ele sabe exatamente o dia de cada ser humano. O Jó mesmo disse essa passagem: os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Ou seja, Deus tem o controle certo dos nossos dias de vida. Ele sabe exatamente os momentos que nós temos aqui. Por isso, mais uma vez, remir o tempo é necessário, aproveitar o hoje, o tempo oportuno, o kairos de Deus, para que a gente seja útil de alguma forma na sociedade, para a nossa família, na nossa igreja, na escola, na faculdade, no trabalho. É necessário fazermos isso. Falando sobre tempo, existem pessoas que falam que eu não tenho tempo para tal coisa, porque a minha vida é muito corrida, eu tenho muitas coisas para fazer. Mas aqui tem uma palavra também de Deus nesse sentido e que vale a pena a gente mencionar. Está localizado lá em Eclesiastes, mais uma vez. Eclesiastes é um livro maravilhoso, né, que a gente pode encontrar muitas passagens e que elas são extremamente úteis nos dias atuais. Eclesiastes 9:11 fala o seguinte: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ser rico, ser sábio, tudo isso está disponível para todos, mas somente alguns usam esse tempo a seu favor, usam o seu tempo para construir coisas voltadas para aquilo que querem. Então, novamente, não está estabelecido, você não será bem-sucedido. Não necessariamente. O que resta aqui é a gente saber utilizar o tempo de forma sábia e de forma com que a gente venha conseguir angariar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Muitas pessoas, inclusive, têm preocupações com questão de idade, né? A idade está extremamente relacionada ao tempo. E a gente se preocupa muitas vezes com a idade que ela está avançando e que a gente não está vivendo o que a gente gostaria de viver na idade atual. Mas tem uma palavra que ela serve como um consolo para as pessoas, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus sempre vai ser o tempo oportuno, o kairos. E esse tempo oportuno não tem uma data, não tem um ano específico. Inclusive, a palavra que nós temos aqui nesse momento, e o que a Bíblia diz sobre isso, em 2 de Pedro, capítulo 13, versículo 8, quando fala que, meus amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né? Deus esclarece isso. Deus não é limitado ao nosso tempo. O nosso tempo não é o mesmo de Deus. Tem uma outra passagem que está lá em Isaías, quando é falado que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O Senhor é muito mais soberano, muito mais sábio do que nós.
Então a gente não pode se restringir apenas à idade, ao nosso tempo. Mas novamente a Bíblia fala: aproveite o hoje, o quanto é tempo, porque os dias são maus, são dias trabalhosos, dias difíceis, e a gente tem que aproveitar. Tem uma passagem que eu gostaria muito de salientar aqui também, que está novamente lá em Eclesiastes, que é uma passagem muito necessária, muito útil, que a gente não vê, inclusive, muitas pessoas falando sobre ela, mas é necessário nos dias atuais. Em Eclesiastes 1:18, porque na muita sabedoria há muito enfado, o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Novamente, né? Aqui falando sobre essa questão de movimentação do mundo atual, onde muitas coisas tecnológicas estão surgindo e a gente vê cada vez mais pessoas cansadas, exaustas, né? Sentindo o peso realmente das responsabilidades que nós temos nos dias atuais. E isso também a Bíblia já traz com antecedência, né? A gente vai ter muito cansaço. E o que está aumentando em ciência, em conhecimento, assim também aumenta em trabalho. E a gente está encontrando essa realidade nos dias atuais, nos dias de hoje. Quando a Bíblia fala de aproveitar o tempo, não é você não descansar. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre as fases da nossa vida. Aproveitar o tempo é as oportunidades que nos vêm, mas também não exagerar. Inclusive tem até uma síndrome nova agora que as pessoas estão passando nos consultórios para poder refletir sobre, que é a síndrome de Barnum. Essa síndrome ela é causada pelo excesso de trabalho, pelo esgotamento mental e emocional por conta do excesso de trabalho. Essa loucura do dia a dia, ter produtividade a todo momento, a não deixar nenhum minuto do seu dia ocioso. Aí a Bíblia fala também que nada pode ser em demasia, nada pode ser em excesso. A Bíblia fala: não seja demasiadamente sábio. Então, o excesso também não é muito bom. Mas a Bíblia fala, nesse sentido de aproveitar a oportunidade, é o momento oportuno. Não a todo momento, criar oportunidades. Até pessoas que falam que não, mas se a oportunidade não vier até mim, eu vou criar a oportunidade. A gente tem que ter sabedoria nessa área também. E sobre essa questão de se organizar o tempo, saber o tempo de descansar, o tempo de trabalhar, agora sim a gente vai voltar lá para Eclesiastes e a passagem mais famosa sobre tempo, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra de Deus falando aqui que para tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Tem uma passagem específica, e é Eclesiastes 8:6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Para todo propósito há tempo e um modo de acontecer. Tudo tem seu tempo. E sobre a questão de falar e tempo de estar calado, tem uma passagem na Bíblia também que fala, Provérbios 15 e capítulo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A seu tempo, o tempo oportuno, o tempo próprio para que as coisas aconteçam. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, também traz uma passagem interessante para nós. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido, no tempo oportuno. Gálatas 6:9 traz a seguinte passagem: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 também nos fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, também nos fala: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Salmos 69:13 tem uns versículos mais lindos da Bíblia, que dizendo assim: mas eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a Ti a minha oração. Responde-me, porque Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Tem duas coisas que a gente encontra na Bíblia que nós devemos fazer sempre, o tempo todo. A primeira é orar sem cessar, e depois a gente vai encontrar uma passagem na Bíblia
onde fala: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Ou seja, louvar e orar são coisas que nós devemos sempre fazer. Sobre a questão de passado, tem muitas pessoas que ficam tão presas com relação ao tempo que já passou e que acabam não vivendo o presente. Isso é uma das coisas que mais dificultam, inclusive, as pessoas a vivenciarem experiências novas. Ficam tão preocupadas e tão presas com o passado que às vezes não conseguem viver e seguir adiante. Mas a Bíblia fala sobre uma passagem dizendo que o passado Deus não se lembra mais, mas que o único que pode sondar o passado e ver as coisas que já passaram é somente Deus. O conselho da Bíblia é muito claro e muito fácil de nós entendermos. Eclesiastes novamente, vamos lá para Eclesiastes capítulo 3 e versículo 15. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. O tempo já está determinado por Deus. Deus já sabe os dias que nós vivemos e os dias que iremos ter aqui nessa terra. Aí, Moisés ensina a gente a pedir sabedoria de Deus para contar os nossos dias, viver os nossos dias ao máximo, saber aproveitar as oportunidades, remir, salvar o tempo para coisas úteis e então viver esses dias sabendo que Deus já vivenciou todos eles. Deus já viveu todo esse tempo que nós estamos. E falando sobre tempo, há um tempo que é muito esperado pela igreja. Esse tempo talvez é o tempo mais desejado por todos os cristãos, e a gente tem aqui algumas passagens também para lembrá-los e para nos fazer renovar a nossa esperança. A primeira passagem está localizada em Marcos 13, 33, dizendo: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Esse tempo é o tempo da volta de Cristo. Em Apocalipse 1 e 3, a gente encontra a seguinte passagem: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aí a gente vai entender agora o que irá acontecer nesse tempo. Em Marcos 1 e 15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A Bíblia também fala nessa questão do tempo e sabemos aproveitar e que Deus já programou, já sabe de tudo o que está acontecendo e o que irá acontecer ainda. A gente tem uma passagem muito importante em Romanos 13, 11 ao 12. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. E aqui, novamente, uma passagem que fala sobre a organização do tempo pela parte de Deus. Eclesiastes 3, 10 e 11. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ou seja, Deus organizou o tempo e já sabe exatamente de tudo o que irá acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos momentos. E cabe a nós remir esse tempo que Deus já tem preparado para nós. Remir e aproveitar ao máximo as oportunidades, principalmente voltadas para a palavra de Deus. O nosso tempo com Deus é importante. O nosso momento com Deus é o mais importante. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Essa passagem está localizada em Lucas e a gente tem que ter isso em mente. A primazia, a prioridade da nossa vida tem que ser o reino de Deus e as coisas voltadas para a obra do Senhor. E as demais coisas automaticamente serão acrescentadas. Lembra da passagem que eu falei para vocês que tempo é questão de prioridade? Aquilo que você prioriza é o que você vai ter tempo. Então priorize o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Use com sabedoria. Remir o tempo. Os últimos versículos que eu vou citar aqui para vocês hoje, talvez é um dos mais conhecidos, que a gente encontra em Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, passe o tempo que for, a geração que for, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Então, todo o tempo e fora do tempo, a gente tem que buscar a palavra e a sabedoria e o conhecimento da palavra e da lei do Senhor. Sobre essa questão de queremos saber, sobre a organização dos tempos, sobre as coisas que irão acontecer, também Deus nos aconselha uma coisa, Atos 1 e 7 fala: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, muitas vezes a gente quer conhecer e dominar e controlar o nosso tempo, ter o domínio sobre tudo que fazemos. Mas a Bíblia fala que é impossível ao homem conhecer e controlar isso. Deus já tem tudo programado e não cabe a nós mudar isso.
Temos mais uma palavra aqui falando sobre o tempo que está próximo, o tempo da vinda de Jesus. A gente vai encontrar lá em Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. A gente não pode também só nos restringir ao fato de é no tempo de Deus que as coisas irão acontecer. E nos estabelecermos nisso e nos conformarmos nisso e apenas deixar, não, isso não está acontecendo porque não é no tempo de Deus. O Deus já tem programado, já tem estabelecido, já organizou o seu tempo. Ele já sabe das coisas. Mas nós podemos atrasar também o tempo de Deus em nossa vida com as nossas escolhas. O tempo de Deus em nossa vida é o hoje. Mas a gente pode atrasar também as promessas, planos de Deus em nossa vida. Então, peça sabedoria ao Senhor, para que você aproveite as oportunidades, para que você use as oportunidades que vierem à sua mão de forma sábia, colocando sempre o reino de Deus em primeiro lugar, que as promessas acontecerão na sua vida. Tem pessoas que nunca irão vivenciar a promessa que o Senhor falou, porque a pessoa não priorizou o reino de Deus, consequentemente o tempo de Deus não chegou para ele também. Então, o Senhor também, ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões, e essas muitas vezes podem fazer com que nós postergamos, atrasamos as promessas de Deus em nossa vida. Então também temos que pedir sabedoria e graça ao Senhor nessa área. Tem muitos versículos, muitas passagens que eu poderia ler aqui também, mas o principal deles é a gente entender que nós devemos aproveitar o tempo que nós temos, que é hoje, pedir sabedoria de Deus para viver esses dias, saber que por mais que estejamos passando por uma fase difícil, o tempo da bonança virá, porque para tudo tem um tempo determinado. E eu vou finalizar aqui então com um salmo, sendo uma oração, para que a gente consiga observar os nossos dias de forma com que alcancemos corações sábios. Salmos 31:15. Ore, coloque nas suas orações. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Aqui Davi pedindo a Deus auxílio, que Deus conhece os nossos dias e que a gente possa pedir sabedoria ao Senhor para que a gente consiga viver os nossos dias aqui na terra até o tempo que está próximo e ter em mente que o kairos de Deus, o tempo oportuno é hoje. Então aproveite os seus dias com o coração sábio, remindo o seu tempo para que o Senhor se agrade dos teus dias e sabendo que soberano é o Senhor. Ele pode controlar tudo e Ele pode fazer o melhor nos nossos dias e usar os nossos dias aqui nessa terra para que o reino dele seja proclamado. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre tempo. Tem muitos versículos falando sobre essa forma de tempo e realmente o tempo é muito corrido, as coisas estão aceleradas porque tem muitas coisas que querem roubar o nosso tempo hoje em dia. Peça sabedoria ao Senhor porque é um tema muito importante para nós. A gente está vivendo um tempo quase uma competição. Quem faz mais, quem consegue fazer mais coisas com menos tempo. E não é assim. A gente tem que usar com sabedoria o nosso tempo, para que tudo Deus seja glorificado. Não esqueça, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero agradecer até aqui a você que acompanhou esse vídeo de mais um quadro, O que a Bíblia diz. Eu espero que você tenha sido alcançado também com esta palavra, para que você consiga administrar o seu tempo, assim como eu também. Todos nós precisamos pedir sabedoria a Deus para usar com sabedoria o nosso tempo aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte aqui para eu saber que você gosta desse tema. Comenta aqui embaixo também um versículo sobre tempo, que talvez eu não coloquei nesse vídeo aqui, mas que a gente possa conhecer e também outras pessoas possam conhecer outros versículos voltados com esta passagem. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E eu espero você então no próximo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo. Tchau, tchau!